nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, invocando a sua doce e poderosa presença entre nós. Não sei se você já teve a oportunidade de agradecer ao Senhor, a louvar o Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida, a apresentar diante dEle também a semana que se inicia, para que a gente possa viver essa semana na presença dEle. Deus é bom, meus irmãos, o Senhor é bom. Fale com Ele, vamos louvar o Senhor e vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor é, pela tua beleza, pela tua glória, pela tua majestade, pelo teu divino poder, pela obra, pela grande obra da cruz do Calvário em nosso favor. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso pastor e tem cuidado do seu povo, Senhor, e te damos graças porque absolutamente nada tem nos faltado. Pai, obrigado pela vida, obrigado pela alegria que temos de te pertencer. Ó Deus, o nosso desejo nessa noite é que os nossos olhares, que o nosso coração estejam todos voltados, ó Deus, para a tua beleza, para contemplarmos a tua face. E o nosso desejo, Senhor, é que esse culto seja oferecido a ti como expressão daquilo que está na nossa alma, que seja, Deus, verdade, que seja em espírito, que seja fruto, Deus, de lábios que confessam ao teu santo nome. Fala conosco, nos abençoe. Oramos assim, por meio do nome irrecusável de Jesus. Amém e amém, amém. Vamos aos avisos, irmão? Boa noite, boa noite. Que bom que você veio. Quando você não vem, a gente sente sua falta. Viu, irmã Aminadab? É bom tê-los aqui conosco. Olha, os nossos avisos são aqueles costumeiros. O Rafael vai nos ajudar passando lá. O culto de oração, aquele convite de sempre para você estar com a gente. Nosso trabalho de ação social, sempre a orientação é para você tentar ajudar alguém que necessitado, que está próximo de você, mas se não for possível para você, traz a demanda para a gente, leva até o pastor Levi, que ele vai nos ajudar a ter esse cuidado, tá certo? De manhã, reunião de jovens, né? Reunião de jovens, dia 6, tá bem? Jovens aí, ó, antigamente era fácil resolver isso, né? A gente dizia que era jovem até pessoas de 35 anos, não é? Aí talvez até o Renato estaria junto. Já passou, Renato? Pois é, o Neubi de jeito nenhum, né? De manhã o pastor falou um negócio de 60 anos, eu pensei, puxa, é o Neubi. Mas ele pinta o cabelo, gente, é por isso que está daquele jeito ali. Novinho. Mas, então, jovens, estão convocados para estar com a gente. Você pode falar também para os seus amigos jovens, manda para cá que vai ser uma noite memorável, vai ser muito gostoso, a gente vai comer junto, a gente vai cantar louvores juntos e a gente vai ouvir uma boa palavra de Deus também. Então, dia 6 de abril, que antecede o nosso Café Ágape, tá certo? Nossos aniversariantes, a gente orou de manhã, o pastor está preparando uma mega festa, tá certo? Só vai ser convidado aquele que levar um bom presente, né, pastor? Cada um dá uma oferta de R$2.000, ele vai fazer uma boa festa para nós, né? Essa semana a gente vai comemorar com o pastor mais um ano de vida, graças a Deus por isso. Mas eu queria também falar para vocês que nós fizemos um acampamento muito gostoso e nós estamos fazendo uma pesquisa. Por quê? Porque a gente precisa de ouvir vocês, porque a gente quer fazer um evento cada vez melhor. Eu vou fazer igual eu fiz de manhã. Deixa eu ver aqui. Quantos que estão aqui que foram no nosso acampamento? Beleza? Agora vamos permanecer com a mão levantada. Todo mundo que respondeu a pesquisa. Deixa eu ver. Ó, até o Elbert. Tá vendo? Que bom. Você que ainda não respondeu. Você respondeu a pesquisa, irmão Aminadab? Ó, viu? Todo mundo, quem não respondeu, por favor, procura a Suelen, se você não recebeu o link, para que você possa responder, tá certo? Isso vai nos ajudar
com a graça de Deus, muito em breve, a gente vai lançar o Acampa Betel de 2025. Então já vai reservando um pouquinho aí de graninha, tá certo? Uns R$50 por mês, 60, 100. Se você já puder doar para alguém também, já manda para a gente. Para quê? Para a gente fazer um evento melhor o ano que vem. Ok? Esses são os... não posso esquecer. As pessoas que querem se batizar, por favor, acima de 12 anos, procura o pastor Pedro. Vai começar em breve uma classe de doutrina para essas pessoas que vão se batizar. Tá bem? Vamos louvar? Vamos louvar? Hoje com Otávio e sua equipe. Vamos ficar de pé? Luiz nem esperou lá, já está de pé. Eu ia te chamar, Luiz. Vamos ficar de pé. Essa parte que o pastor Pedro gosta de fazer, eu aprendi com ele. Queridos, boa noite. Coisa boa. Estamos juntos mais uma vez para cantar o nosso Deus, louvar o nome daquele que é digno de receber toda a adoração dos nossos lábios. Que você possa mais uma vez entregar esse louvor sincero, assim como você fez pela manhã, cantou, adorou o Senhor, levantou suas mãos, ergueu a sua voz. Faça isso mais uma vez, e mais uma vez a oportunidade você tem de entregar um novo louvor ao Senhor, lembrar e trazer a sua memória de as coisas boas que você tem vivido na presença de Deus durante a semana, durante a sua vida, né? Salvação, sempre falo isso, que privilégio a gente tem. Então nós precisamos sempre adorar o nosso Senhor, lembrando desse privilégio tão grande que Ele nos deu. Então vamos cantar o nosso Deus Santo. Enquanto você canta, nós vamos ofertar na próxima canção, né? Essa é a primeira. Então na próxima canção, enquanto você estiver cantando, já tem a oportunidade também de trazer os seus dízimos e ofertas. Santo, 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 poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. A honra e a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra e a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto o teu querer de graça e paz. E tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo é o
teu nome em todo lugar. É no teu querer de graça e paz, e tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Amém, amém. O Senhor é santo, a nossa luz, a nossa salvação, nosso bom Deus. Enquanto nós cantamos, agora sim, você pode então trazer os seus dízimos e suas ofertas, adorando ao Senhor. Enquanto você canta, abraça essa pessoa que está do seu lado aí. Você tem esse tempo precioso para adorar o Senhor, então aproveite desse maravilhoso tempo que o Senhor dá a você, de coisas novas. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Para o Senhor, só em ti confiarei. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Essa certeza que nós temos, que o Senhor um dia há de voltar e nos buscar. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos não só a possibilidade, mas o privilégio de todas as lutas que passarmos descansando no Senhor. E é isso que nós vamos cantar agora. A certeza que temos de poder descansar num Deus grandioso, que nos cobre com tuas asas, que nos fortalece e que nos faz caminhar sobre as águas quando necessário, quando acalma o nosso coração. Então, mais uma vez, cante essa canção, essa próxima canção, adorando o Senhor, declarando essa certeza que você tem no nosso Deus. Cobre-me, Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. minha alma está segura no Senhor. Minha alma está segura em ti, sabe bem, em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se
minha alma está segura em Ti, Senhor. Minha alma está segura em Ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. O trovão e o mar. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Nosso Deus, nós adoramos o Senhor, confiamos em Ti e declaramos que podemos descansar no Teu nome, podemos descansar no Senhor. Apesar das lutas que nós temos enfrentado, nós sabemos que o Senhor está conosco. Ó Deus, e que o Senhor não há de nos abandonar, pelo contrário, o Senhor prometeu, ó Deus, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então nós podemos descansar, confiar no Senhor e manter os nossos corações tranquilos em Ti. Dá-nos, ó Deus, a paciência para esperar. Dá-nos o amor, ó Deus, aqueles que precisamos amar. Dá-nos, ó Deus, a confiança naqueles que precisamos restabelecer a nossa confiança. Cuida do nosso coração. Ó Deus, cuida das nossas enfermidades. Cuida, ó Deus, das nossas tristezas, ó Deus, e também das nossas alegrias. Sê conosco. Continua abençoando o Teu povo e falando conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode se assentar. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Amém. Quantos querem ouvir a voz do Senhor nessa noite? Quantos precisam ouvir a voz do Senhor nessa noite? Amém. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Leremos a partir do verso 35. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer a todos aqueles que nos dão a honra da sua presença, da sua visita. Que Deus possa abençoar o coração de cada um de vocês e que o Senhor possa falar com todos nós nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Amém? Todo mundo achou? Amém? Vamos ler o texto? Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram, dizendo: Mestre,
o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês ainda são tão medrosos? Como é que ainda vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, irmãos? Obrigado, Pai Santo, pela tua palavra. Obrigado pela tua presença entre nós. Senhor, fala conosco na nossa fraqueza, na nossa limitação. Ilumina a nossa mente por meio do teu Espírito, Senhor, para que possamos compreender a tua mensagem. Mas, sobretudo, ó Deus, aquece o nosso coração, prepara o nosso coração, para que essa palavra possa cair nele e que ele seja uma boa terra, para que essa palavra produza muitos frutos para a sua própria glória. Assim nós oramos e oramos no irrecusável nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens cujo tema é Ele Vem, e a nossa ênfase nessa noite será sobre a presença de Cristo em meio às nossas tempestades. Muito bem, algumas informações introdutórias antes da gente pensar no texto, que essa geografia ali de Israel, esse mar da Galileia, conhecido também como Lago de Genezaré, era um lugar muito interessante, porque esse lago tem uma forma de uma pera e ficava assim numa depressão. E nós tínhamos ali no alto o Monte Hermon. Os irmãos já ouviram falar do Monte Hermon. O Monte Hermon era muito frio, por ser muito alto, e então ele sofria um processo de degelamento. E quando o Monte Hermon degelava, ele abastecia, então, esse grande lago. A gente fala que é mar, mas, na verdade, é um grande lago. E por conta da sua geografia, do seu formato em forma de pera, era muito comum existir ali tempestades. Sobretudo, os discípulos de Jesus, alguns deles eram muito experimentados, né, no ramo da pesca. Nós tínhamos ali Pedro, André. Eles conheciam muito bem aquele lago, certamente eles já haviam pescado ali outras vezes, e pescador sai cedinho para pescar. Eles já haviam enfrentado possivelmente algumas tempestades naquele lago. E como que eles se preveniam? Geralmente, nas embarcações, existiam ali alguns baldinhos, balde mesmo de água, que ficava ali disponível. Caso acontecesse alguma tempestade, o que os discípulos faziam? Pegavam o baldinho, mecanicamente falando, e tirava a água do balde. Era uma luta. O barco enchendo e o baldinho esvaziando, né? Mas os discípulos já eram treinados nisso. E possivelmente, talvez aqui no começo dessa tempestade, o texto diz que Jesus dormia, né? Era possivelmente, talvez, a chuva começou e o pessoal falou: não, calma, pega os baldinhos. Jesus está cansado, deixa ele dormir ali no travesseiro. Um parênteses, travesseiro não era um travesseiro, era um pedaço de madeira que chamava de travesseiro, não era essa pena de ganso que você dorme na sua casa. Jesus estava dormindo ali na polpa do navio e tal, e o pessoal tirando a água do baldinho ali, né? Tranquilo, por enquanto estava tudo sob controle. Para que eu vou acordar Jesus? Se está tudo aqui, a gente tem expertise, a gente tem o treinamento, nós já enfrentamos outras tempestades, então não precisa acordar o mestre. Interessante, né, irmãos? Assim, uma aplicação que às vezes a gente também tem isso, né? Enfrenta alguns problemas, algumas lutas, a gente fala: eu já sou treinado, eu já sou bom. Para que eu vou envolver Jesus nisso? Porque eu tenho os meus baldinhos, esse problema eu dou conta. Às vezes a gente tem essa pseudo-segurança em nós, na nossa capacidade, no nosso intelecto, na nossa capacidade de resolver os problemas, e nós não acordamos o mestre. Muito bem, mas essa tempestade foi uma tempestade sui generis. Foi muito diferente, foi muito atípica, porque essa tempestade foi muito volumosa, a ponto de
colocar o navio, o barquinho, quase que a pico. E aí os discípulos ficaram preocupados. Quando a coisa sai fora do controle dos discípulos, eles começaram a ficar preocupados. Puxa vida, o que nós vamos fazer? O barco vai afundar. E o que mais incomodava aqueles discípulos, que a despeito disso tudo, Jesus parecia que estava ali meio que indiferente àquilo tudo, né? Alguns comentaristas vão dizer que essa tempestade ela era atípica, não apenas porque era uma questão natural que estava sendo envolvida ali, mas também porque existia ali um componente espiritual por trás daquilo. Se a gente for ver no capítulo 5, Jesus vai expulsar alguns demônios ali em Gadara, e depois que ele expulsa esses demônios, eles mandam os demônios para o mar mesmo, né? Então, alguns comentários vão dizer que existia ali não apenas um fenômeno natural, daquela geografia própria ali do Mar da Galileia, mas existia também uma questão espiritual, uma batalha espiritual que estava sendo travada ali contra Jesus e contra os seus discípulos também. Ao ponto daquele barco correr sério risco de ir a pico, tamanha a fúria daquelas ondas, e se a gente for pensar numa batalha espiritual, tamanho o ataque do nosso adversário. Irmãos, e mais uma vez, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, nós temos inimigos espirituais. Nós somos uma igreja reformada, mas nós acreditamos claramente na atuação de Satanás. Nós temos um adversário, inimigo das nossas almas, Satanás, e ele não é nenhuma invencionice, ele não é nenhum conto de fadas, ele não é absolutamente objeto da nossa imaginação, ele é um ser real, e ele batalha, ele milita contra as nossas vidas. E muitas vezes nós somos atacados por Satanás, muitas vezes nós somos atacados pelo nosso adversário, muitas vezes ele vem com fúria contra nós, e nós precisamos discernir a natureza da nossa batalha. Fato é que os discípulos estavam desesperados, aquela situação caótica, o barquinho quase indo a pico. Mas diante desse ambiente caótico, como nós falamos, uma tempestade incomum, uma guerra espiritual certamente estava em curso e estava ali no background de tudo isso, e também nesse ambiente caótico, onde nós vemos aqui o desespero dos discípulos, algo incomum estava acontecendo. Jesus estava dormindo tranquilamente naquele barquinho. E eu fico tentando imaginar essa situação, e hoje Jesus estava com muito sono, porque como é possível uma tempestade tão violenta daquela? Imagina, o barco certamente estava sofrendo muito solavanco para um lado, para o outro, não é assim? E talvez alguns trovões, alguns raios, e sobretudo aquele desconforto de estar molhado mesmo, encharcado. Imagina você dormindo debaixo do chuveiro da sua casa, já não deve ser legal, né? Água fria, porque do degelo ali do Monte Hermon, o mar ali, aquela água fria. Imagina, e a gritaria, inclusive, dos discípulos também. Imagina Jesus dormindo, gente. Já parou para pensar? Que cena mais improvável essa? O nosso mestre estava dormindo. E a pergunta que a gente precisa responder nessa noite é: por que Jesus dormia? Não tanto como era possível ele dormir, mas por que o nosso mestre dormia num momento tão crucial, quando nós mais precisávamos dele, a nossa vida estava em perigo, nós estávamos atacados pelas forças das trevas? Por que Jesus estava dormindo? E aqui eu listei 3 possibilidades lógicas. A primeira possibilidade lógica para o sono pesado de Jesus, além do cansaço, é porque ele não estava sabendo o que estava acontecendo. De alguma forma, ele estava num torpor tão grande do sono, que ele estava completamente à parte daquilo que estava acontecendo ali. Ele estava em outro planeta. É como se ele estivesse completamente alienado daquela situação. Ele, de alguma forma, fosse sugado daquele momento. Ele estava, portanto, completamente fora, completamente alienado do que estava acontecendo. Essa é uma possibilidade.
Segunda possibilidade. Talvez Jesus estava ali dormindo porque ele não tinha o poder de mudar a situação. Ele já não tinha o que fazer. E às vezes a gente faz isso, né, irmãos? Às vezes a gente entra num processo de quietude, não porque nós estamos descansando, porque a gente já entregou os pontos. Não é assim? Às vezes a pessoa já não faz mais nada, não é porque ela está confiante que Deus está no controle. Às vezes a gente entrega os pontos e fala, eu não vou fazer mais nada. Não tem mais o que fazer, já está perdido, já está morto, já está sepultado, já foi batido o martelo, portanto, para que eu vou me esforçar ainda mais? Então, não tenho poder mais de mudar a situação. Então, entrega-se os pontos e finge que a situação não está mais acontecendo. Isso é por puro desalento da alma. Quantas pessoas hoje estão assim, desalentadas? Lutaram, não é? Deram um nó em pingo d'água e se esforçaram, mas enfraquecidas agora, desanimadas, elas simplesmente cruzam os braços e dormem aquele sono da derrota, dizendo, não tem mais o que fazer. Muito bem, essa poderia ser a segunda possibilidade do sono de Jesus. E a terceira possibilidade é que, quem sabe, mesmo ele se importando com seus discípulos, ele talvez não tinha o poder necessário para mudar aquela situação. Quem sabe Jesus se importava, mas ele dormia, porque ele não tinha o poder, ele também estava à deriva. A sua situação também estava fora do controle. Ele então não tinha mais como socorrer os seus discípulos. Quem sabe então ele agora, entregando também os pontos, vai dizer, olha, eu não tenho poder sobre a situação. Eu fui pego de surpresa. Isso não estava na minha agenda, eu não vim preparado. Então agora também eu vou dormir o sono, agora sabendo que eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho o que fazer. Eu até me importo com você. Eu até me solidarizo com a sua causa. Eu até amo você, mas eu não tenho poder para te socorrer. Ora, eu sei que essas possibilidades parecem tão absurdas, né? Mas se não é isso, se Jesus não dormia por apenas não conhecer a situação, se Jesus não estava dormindo porque ele não tinha o poder para mudar nada daquilo, ou mesmo ele amando seus discípulos, ele então entregou-se ao sono da indiferença, por que Jesus estava dormindo? Ora, eu imagino que o texto vai nos deixar claro que Jesus, na verdade, não dormia o sono da indiferença, meus irmãos, mas ele dormia o sono da paz. Há uma grande diferença em Jesus estar no barco e dormir o sono da indiferença, o sono daquele que não se importa com a nossa causa, com aquele que dorme o sono da paz. Jesus dormia no barco porque ele confiava no seu Pai Celestial. Ele conseguia dormir a despeito das tribulações, a despeito dos vendavais, a despeito das tempestades, porque ele sabia que o Pai Celestial estava cuidando dele. E ele sabia que o Pai Celestial também estava cuidando de cada um dos seus discípulos. Ora, muitas vezes, irmãos, nós não entendemos por que Jesus parece dormir na nossa história. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente ora tanto, meus irmãos. A gente acorda de madrugada, a gente ora, a gente jejua, a gente tenta santificar a nossa vida, tentamos buscar o Senhor, e nós oramos com insistência, não falta fé na nossa oração, não falta humilhação na nossa oração, nós derramamos a nossa alma na presença de Deus, nós confiamos no seu socorro, nós pedimos ao Senhor, vem, Senhor, ao meu encontro, porque as tempestades, elas são poderosas demais, o meu inimigo é poderoso demais, se o Senhor não intervir na minha história, eu certamente estarei perdido, e a gente ora, esmurra as portas do céu, bate, implora ao Senhor, mas parece que de alguma forma que a gente não compreende
ele continua aparentemente indiferente às nossas orações. Aparentemente indiferente às nossas questões. E a gente olha com perplexidade, porque à nossa volta os nossos inimigos se avolumam, e nós sentimos ânsia de morte, e o nosso Deus parece tão distante de nós. E ainda os nossos inimigos, os nossos adversários, zombam da gente dizendo: onde está o seu Deus? Você tem confiado em Jesus? Mas é assim que Jesus trata aqueles que confiam nele? Você tem dito que Jesus é bom, é amoroso, é gracioso, é misericordioso, socorre os seus, mas eu estou olhando para a sua vida e eu só vejo derrota, eu só vejo tempestade, eu vejo seu barquinho indo a pico, e cadê o seu Deus? E talvez aqui esteja o sentimento no coração dos discípulos, porque foi justamente isso que eles sentiram naquele momento. Porque não é possível que Jesus estava observando tudo aquilo e não queria fazer absolutamente nada, já que ele tem todo o poder. É por isso que os discípulos desesperados vão dizer: Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Quantas vezes, irmãos, a gente desabafa assim com Deus: Senhor, o Senhor não se importa porque nós estamos perecendo? Irmãos, nós podemos acusar o nosso Deus de tanta coisa, não é? No alto da nossa arrogância. Deus é injusto, Deus é demorado, Deus prefere alguns filhos em detrimento do outro, porque às vezes a gente olha para o irmãozinho ao nosso lado e a gente tem aquela pseudo-sensação que Deus cuida tão bem daquele irmãozinho, prospera aquele irmãozinho, cura aquele irmãozinho, derrama suas bênçãos sobre aquela família, e Deus é tão bom e tão generoso com tantos irmãos à nossa volta, mas sobra para mim nem migalhas. E a gente tem aquela sensação de que parece que a gente é o patinho feio ali da família de Deus, e a gente acusa a Deus de não se importar com as nossas causas. Mas, irmãos, se tem algo que a gente não pode chegar diante de Deus e falar, é justamente essa: Senhor, o Senhor não se importa conosco? É claro que Ele se importa. Betel, meu irmão, minha irmã, o Senhor se importa com você. Você acha que Ele está sendo pego de surpresa? Você acha que Ele não sabe tudo o que está acontecendo com você? Os seus cabelos são contados. O Senhor, teu Deus, deixou o esplendor da sua glória. Ele se fez carne por amor a você, meu irmão. É claro que Ele se importa com você. Ele não apenas conhece a sua necessidade, Ele não apenas tem o poder para lidar com cada uma das suas angústias, das suas aflições, mas mais do que isso, Ele agirá no tempo dEle. E foi justamente isso que nós vimos aqui no texto. O barquinho quase na pico, os discípulos mais do que apavorados, até que então talvez seja Pedro aqui que gritou: Senhor, o Senhor não se importa? Vamos acordar o mestre, vamos dar um chacoalhão no mestre, quem sabe o mestre faz alguma coisa. Irmãos, e muitos podem aqui repreender, talvez, esse discípulo apavorado, dizendo: o Senhor não se importa, mas aquele grito também, talvez não foi o grito do desespero, ou talvez o grito da falta de fé, mas quem sabe aqui o grito daquela esperança, daquele sentimento que nós temos acerca do caráter de Deus, que nós podemos ir a Ele nas nossas angústias, sabendo que de alguma forma Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Você pode ir ao Senhor, o seu Deus,
e rasgar sua alma diante dele, dizer das suas incompreensões, dizer que você não conhece todos os seus caminhos, mas jamais duvide da bondade de Deus. E foi isso que esse discípulo, apavorado, falou: Senhor, nós temos visto o seu caráter, nós temos visto que o Senhor tem curado as pessoas, nós temos visto que o Senhor transformou água em vinho, nós temos visto que o Senhor tem feito tantos milagres. É claro que nós percebemos que o Senhor cuida e o Senhor se importa conosco, portanto, Senhor, age em nosso favor. E é justamente isso que o texto diz, que Jesus, despertando do seu sono, e aqui um paralelo fantástico com o Antigo Testamento, com os reis do Antigo Testamento, quando eles levantam para julgar o seu povo. O texto diz que Jesus, despertando do seu sono, outra tradução diz, levantando-se o Senhor, ele então repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se e fique quieto. Irmãos, quando Deus fala a nosso favor, todos precisam obedecer. Seja o mar, seja os fenômenos naturais, sejam os fenômenos espirituais, ele tem autoridade sobre os céus, sobre terra, sobre o mar, sobre as coisas visíveis e invisíveis, sobre aquelas que estão nos céus, sobre aquelas que estão debaixo da terra. Quando Jesus ordena, quando ele repreende, quando ele dá a sua palavra, todos precisam se dobrar diante dele e obedecer a sua voz. Creia nisso. Creia nisso. Quando o Senhor disser a palavra ao seu respeito, quando ele se levantar, e certamente ele irá se levantar, porque ele se importa conosco, o mar irá se acalmar, os ventos cessarão, o perigo passará, o nosso barquinho chegará seguramente no porto. O que nós aprendemos, irmãos, com esse texto? Eu quero fechar assim nos nossos 10 minutos finais. O que nós aprendemos com esse texto é, primeiro, que obedecer a Deus não nos livra das tempestades. Ora, quem colocou os discípulos nessa enrascada foi o próprio Jesus, que disse: entre no barquinho e vamos passar para outra margem. Não foi? Eles obedeceram. E mesmo obedecendo, eles entraram numa fria enorme. Saiba disso, meu irmão, que muitas vezes você obedecendo ao Senhor, você não está livre das tempestades, pelo contrário, você está muitas vezes indo ao encontro delas. Saiba disso. Seja maduro o suficiente para entender que Deus não nos livra das tempestades, Deus não nos livra dos problemas, Deus não nos livra dos sofrimentos. Muitas vezes é vontade do Senhor que a gente passe por cada um deles. Segunda lição que a gente aprende com esse texto é que Deus sabe tudo aquilo que nos acontece. Ele jamais irá dormir o sono da indiferença ou do desconhecimento. Ele sabe tudo aquilo que nos acontece. Aprendemos também com o texto que ele não apenas sabe tudo aquilo que nos acontece, como também ele tem o poder para nos salvar. Ele tem o poder para nos salvar. Não importa o tamanho da tempestade que você esteja enfrentando nessa noite. Não importa a fragilidade do seu barquinho. O que importa, meus irmãos, é quem está no barquinho com você. Ele é o Senhor dos altos céus, o Senhor e mestre dos mares. Ele tem o poder para nos salvar. E terceira lição que a gente aprende também nesta noite é que ele se importa conosco. Ele se importa com você. Ele não apenas conhece a sua necessidade, e ele se importa com você. Mas a lição mais importante nessa noite, a quarta lição e a mais importante nessa noite, é que Jesus, a despeito das nossas tribulações, a despeito das batalhas espirituais que eu e você estamos enfrentando hoje, a despeito, inclusive, da aparente demora do seu socorro, e muitas vezes o desespero que bate no nosso coração, onde a nossa fé é provada, Jesus de Nazaré nos convida nessa noite a descansar nele, a repousar seguro nele.
E aqui é muito interessante, porque, olha só que coisa interessante, não é? Se em meio às tribulações, preste atenção, e essa é a nossa lição final, se em meio às tribulações, nós não desfrutamos da paz e do descanso de Deus. Vou repetir. Se em meio às tribulações, nós não desfrutamos da paz e do descanso de Deus, nós até podemos gostar de Jesus. Nós até podemos obedecer a Jesus. Nós até podemos achar que Ele é poderoso. Nós até podemos achar que, de alguma forma, Ele se importa conosco. Nós até podemos gostar dEle e segui-lo. Mas nós podemos, inclusive, obedecer todas as suas ordens. Mas se nós não desfrutamos de paz e de segurança em meio às tribulações, Jesus pode ser até uma pessoa legal, mas no fundo, o nosso coração não confia nele. Se nós estamos hoje passando por tribulações, mas nós não estamos experimentando a paz de Deus, a paz que é incircunstancial, a paz que não depende do socorro de Deus, mas depende daquilo que Ele é, do seu caráter. Nós até podemos achar Jesus uma pessoa interessante e legal. Nós até podemos gostar dele e segui-lo. Mas no fundo, nós não confiamos nele. E nessa noite o Senhor nos convida a confiar no seu amor. A confiar no seu caráter. A confiar na sua misericórdia. A entregar a Ele cada uma das suas tribulações, a permitir que Ele navegue com você em meio às tempestades. Muitas vezes o mar vai demorar a acalmar. Muitas vezes seu barquinho vai encher de água. Muitas vezes a sua fé vai ser provada ao extremo, meu irmão. E a resposta de Deus vai parecer tão longe, tão distante. Mas mesmo assim, permita que o seu coração seja tomado dessa profunda paz. Permita que o seu coração seja invadido por essa certeza e essa segurança no amor de Deus. Deus não falha. Deus jamais irá decepcionar os seus filhos. A palavra do Senhor diz no Antigo Testamento: aqueles que creem em mim jamais serão envergonhados. Deus não permitirá que você, meu irmão, seja envergonhado. Portanto, levante os seus olhos, levante a sua cabeça, olhe para o Senhor, seu Deus, confie nele de todo o coração, tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos da tempestade, tire os olhos do seu barquinho frágil, tire os olhos dos seus inimigos que debocham de você, tire os olhos das pessoas que muitas vezes tentam naufragar o seu barquinho. Olhe para o Senhor, seu Deus. Tenha os seus olhos colocados naquele que é o mestre dos mares. Olhe para Ele, entregue a sua confiança nas mãos do Senhor. Ele não irá te decepcionar jamais. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Depois desse milagre, os discípulos perguntaram, depois deles verem os mares se acalmando, depois deles verem as ondas se aquietando, depois deles verem aquele milagre tão surpreendente, os discípulos perguntaram atônitos uns para os outros, assim: quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse que responde às nossas orações? Quem é esse poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós?
Quem é esse que quando age ninguém pode impedir? Esse, meus irmãos, é Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, o Santo de Israel. Ele é o Senhor, o seu Deus, que te toma pela sua mão e te diz: não tenha medo, não tenha sua fé fraca, confie em mim, eu sou Jesus, a quem você clama. Você jamais será decepcionado, nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Aqueles que o Pai me dá, esses são mais preciosos do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém irá arrebatar. Você está seguro nas minhas mãos, você está firme nas minhas mãos, eu seguro você pelas minhas mãos, não tenha medo, eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus. Não há outro, não há outro. Descanse. Deixe que o meu espírito conduza você em plena paz. Descanse. Saiba que eu sou contigo. Saiba que eu sou contigo. Que essa seja a âncora da nossa alma nessa semana, irmãos. Para que nessa noite você durma em paz. Amanhã as tempestades estarão lá. Os ventos uivantes. Mas saiba, Jesus está com você no barco. Jesus estará com você no barco. O seu barquinho vai chegar. E vai chegar seguro. Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado por essa noite, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, porque a despeito das tempestades que nós temos que passar, a despeito das ondas que nos amedrontam, Senhor, como nós cantamos, se o trovão e o mar se erguendo vem, ó, você nos faz voar sobre as tempestades, tu és Rei. Que a nossa alma descanse nessa promessa, nessa noite, Senhor. Visita, Pai, eu te peço, o coração dos meus irmãos que chegaram aqui hoje angustiados, amedrontados, enfraquecidos, com tanto medo, Senhor, com um barquinho quase indo a pico, ó Deus. Estende as tuas mãos de misericórdia sobre esse rebanho, ó Deus, e traz a sua paz, para que a nossa alma possa descansar em plena paz em Ti, Senhor. Faça isso para a sua própria glória. Faça isso por amor ao seu próprio nome. Assim nós oramos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que as doces consolações do Seu Santo Espírito sejam com todo o povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, uma semana para lá de abençoada a todos. Não vá embora sem dar pelo menos uns 60, 70 abraços e tomar um cafezinho conosco gostoso ali atrás. Obrigado mais uma vez por aqueles que nos visitam. Voltem sempre. Amém.